pra gente encerrar essa parte do assunto, que é importante as pessoas que estão nos assistindo aqui aplicarem isso na vida delas, além de conhecer a história de Salomão. A gente falou de maldição hereditária e como a gente acaba replicando comportamentos, né? Sejam ruins ou bons, sejam cagadas ou grandes sacadas, né? E quando a gente vê que Deus ele pode nos visitar, né, até a terceira, quarta geração, né, daqueles que o odeiam, é importante pegar esse versículo para dar solução para as pessoas também. Uhum. Qual que é a solução então para a maldição hereditária? Como que eu resolvo esse problema? E a solução está aqui, ó. Quando a gente lê os 10 mandamentos, está escrito o seguinte: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, a solução aqui está em colocar Deus em primeiro lugar. Faz sentido isso? Com certeza. Lembra que 1000 gerações abarcam terceira ou quarta geração. 1000 gerações é maior o número. Abarcam a terceira e quarta geração. Sim. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, ele pode quebrar as gerações. Quer um exemplo vivo? Eu coloquei a Deus em primeiro lugar e consegui quebrar muitas maldições hereditárias. Agora, o último aspecto disso aí também que é bom definir. Se a pessoa ficar obcecada demais também pelo tema das maldições hereditárias, isso também pode virar um vício de raciocínio ou uma desculpa pro erro. Ah, não, eu tô assim é por causa da maldição hereditária. Eu tenho que quebrar essa maldição hereditária. Então, cuidado também com alguns gurus que mistificam a coisa. Não, eu vou fazer um culto de quebra das maldições hereditárias. Você vai vir aqui, você vai quebrar a maldição hereditária, eu vou passar você aqui nessa porta aqui, e vai quebrar, você vai jogar. Cuidado. É um trabalho que você vai fazendo com Deus, não é uma coisa Shazam. Assim, pum. Um elixir, né? Um elixir que você tomou e já quebrou. Você vai aprendendo, você vai descobrindo algumas coisas ao longo do tempo. Lembra a árvore genealógica que eu sugeri fazer? E no final das contas, é exatamente isso que você falou. Que, aliás, já que estamos em Salomão, você citou Moisés, o próprio Salomão falou sobre isso aí. Você quer o resumo de tudo isso aí, como é que você vai quebrar as maldições hereditárias e como é que você vai resolver tudo? Tá aqui, olha. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 em diante. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho dele prazer nenhum. Lembre-se do seu Criador. E aí ele continua dizendo ainda, verso 13, ele termina o livro falando assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o próprio Salomão endossou o Moisés aí que você citou. Tá, não? Você está com maldição hereditária, está com um problema? Quer o resumo, quer a receita? Tema a Deus e guarde os mandamentos de Deus. E curioso que o que você leu está justamente nos 10 mandamentos. Não, e olha só, Esse é o dever de todos. E Deus vai trazer a juízo todas as obras, boas e ruins. A gente pensa que o juízo é só sobre as obras ruins, é sobre as obras boas também. Ou seja, farei misericórdia, eu vejo que você está tentando. Por isso que Salomão, apesar das pisadas na bola que a gente vai estudar aqui, ainda foi um homem realmente sábio, o mais sábio que já existiu. E aí, cara, então, assim, a gente, pegando o que você acabou de falar, não é algo místico. Não é algo místico, bem né? prático. É prático. Então, quando você fala de amar a Deus acima de tudo, ou colocar Deus como prioridade, aqui também não é místico. Aqui é basicamente assim, é um enquadramento de princípios, porque se você coloca Deus acima de tudo, você pega a sua vida, você se enquadra de tal forma a princípios, que você vai acabando resolvendo esse tipo de coisa, e aí você, magicamente, entre aspas, você se liberta de muitos desses problemas que vieram de antes, né? Com certeza. Então, por isso que não é místico mesmo. E aí a gente vem então para a segunda parte aqui, Kaique. Tá bom. Então vamos lá, Estamos na primeira parte. Recapitulando, nasceu. Não, agora ele nasce. Ele vai nascer agora. Agora ele nasce. Tá bom, então a gente fez um pano de fundo, agora ele nasce. Tá?
E quando ele nasce, olha, pô, me perdoe, na verdade ele nasceu já. Tá bom. Ele tá nascido. Ele nasceu. Tá nascido. Tá bom. Nasceu. Né? Agora a gente vem por quê? Pra nomeação Parto dele como bonitinho, rei. Tá bom. Né? Porque ele Mas calma. não virou rei do nada. Mas você pulou do nasceu pra rei. Então, mas agora a gente É vai que a contar Bíblia história. pula. A Bíblia pula. Não dá Ah. detalhes da infância dele nem juventude. Fala tipo assim, 12 anos depois, passa assim uma vinhetinha, né? 12 anos depois. 12 anos depois, é verdade. Tem espaço pra escrever mais. Então, olha só, Salomão não era o herdeiro direto do trono. Sim, todos Era sabemos dele. Adonias, que era o meio-irmão dele, que tentou usurpar o trono. Mas era meio mau caráter, né? É o mau caráter, o que a gente falou lá, desvio de personalidade, desvio de caráter, né? Se proclamou rei, só que com a intervenção de Batseba, muito ligeira, Mãe né? coruja, que Mãe coruja, meio manipuladora. super protetora, deixa o filho mimado, inseguro, o filho desconta, trai, enfim, essas coisas. Davi assegurou que Salomão seria o seu sucessor. Quando Adonias e os seus comparsas ficaram sabendo que Davi sucedeu a Salomão como rei, cada um deles foge. Davi tava Né? como aí, né? Nessa... De cama, né? Davi Sim, tava tava mal, velho. definhando já. Até que a Sunamita foi uma última esposa, ou concubina, Que eles nem tiveram, né? nada que eles nem assim. tiveram nada. Falou que ela dormia lá nos pés do rei e não fazia nada. É. Né? Então ele já estava bem... Mas ela oficialmente tinha sido uma esposa dele. Uma E concubina aí dele. Salomão... Caramba, totalmente a casa do dragão essa parte aí. E aí Salomão poupa a vida de Adonias naquele momento e diz que se ele for um homem de bem, ele estará protegido e o alerta para que não fizesse nenhuma maldade, caso contrário seria Aliás, morto. é bom até separar concubina da esposa, tá bom? Tá. A esposa tem um caráter mais oficial. Tá bom. A outra era mais para mostrar a riqueza dele. Então ela Entendi. estava nessa segunda categoria aí. Uhum. Onde que veio a gente já passou? Acredito que O não, quê? que o Salomão fez o pedido. Ah, calma aí, Então cara. tá bom. Calma aí, né? Então tá bom. E aí, olha só, Salomão chegou para Adonias e falou: se você fizer cagada, eu te mato. É porque pra mim isso aí já foi um ato de sabedoria, já, Quando entendeu? o cara recebe uma ameaça dessa de Salomão, o cara fica pioninho, não fica? Sim, sim. Mas não ficou, como o Rodrigo acabou de contar. E aí Adonias foi lá, provocou ele e provocou a própria morte, né? Logo depois de tentar usar a Batseba para pedir a mão de Abisag, que era sunamita em casamento. Bom, Tá bom. aí eu vou ler esse trecho aqui da Bíblia para gente se situar. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei, meu senhor, se aqueça. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E aqui a gente começa a ver vários conflitos, porque Salomão ele faz uma limpa aqui, né? Então você tem Joabe, né? Joabe tinha sido comandante do exército de Davi, apoiou Adonias na tentativa de se tornar rei, né? Como que foi esse momento, Rodrigo? Porque Salomão, beleza, Salomão virou cara, só que aqui ele, para atingir aquela paz que a gente falou, ele começou a fazer uma limpa na galera. Como que foi esse conflito todo, assim? Teve uma estratégia, teve uma lógica aqui? O reino já estava dividido. Uhum. Quando ele chegou, já tinha vários problemas ali que estavam tendo. Porque Davi teve uma renca de filhos. Uhum. E cada um pior do que o outro. O caráter de um pior do que o outro. Esse Absalão, que era irmão de Adonias, ele morreu porque ele já tinha tentado usurpar o trono e tomar o trono do próprio pai. Ele morreu agarrado pelos cabelos e alguém foi lá e meteu a espada nele. Só que Davi chorou copiosamente, porque foi tão sério o golpe de estado que Absalão deu, que Davi teve que sair de Jerusalém e ficar refugiado. Ele saiu uma época, depois que ele voltou. Sim. O Absalão, por sua vez, matou o próprio irmão porque tinha violentado a própria irmã, meio-irmão. Então você vê Uma quanto... loucura, bagunça. né? Nossa, é uma família terrível, né? A família real britânica perde feio para eles. Os Windsors ficam bonzinhos perto deles aqui, né? Então, o que acontece? Eu tô falando isso porque lá em Londres você tem a igreja de... Chegou no Lusapi. Não vou lembrar agora onde a princesa Diana foi velada lá. Westminster. Catedral de Westminster. E tem um lugar lá no fundo que tem vários túmulos de pessoas da família real. Mas é cada história macabra de um que época matou que o veneno, outro, que tudo foi mais. veneno. Tem um túmulo lá que é o pai, a mãe e os criancinhas. Foram todos mortos pelo tio que queria brigar pelo trono.
Então a família de Davi era pior ainda do que isso, né? Imagina as maldições hereditárias, os problemas que tinham aí. Quando Salomão chegou, Salomão era jovem ainda, tinha um ministro, tinha um sacerdote, o sacerdócio estava dividido, tanto é que você tem um sacerdote que vai lá ungir o Adonias, tinha outros talvez brigando pelo poder e tinha a ameaça dos grupos de fora, de grupos que Davi permitiu que ficassem em Israel muitos estrangeiros vivendo, e era um perigo isso. A ideia que a Bíblia fala era para eliminar esse pessoal, não deixá-los morar ali, porque eles trariam os seus hábitos pagãos consigo. Você sabe que o Egito caiu uma vez em desgraça porque deixou um grupo muito grande de estrangeiros, Ixos, dominarem o Egito? Eles foram entrando para o Egito e o faraó deixou. Eles foram tomando conta da terra do Nilo. Deixa, eles são trabalhadores, foram ficando no Nilo. Quando os Ixos estavam numerosos ali no Egito, eles derrubaram o faraó, tiraram o faraó do poder, e pouca gente sabe isso. Durante duas dinastias, a 16ª e a 17ª dinastia, não houve faraó egípcio no Egito. O faraó era asiático. O faraó era semita. Provavelmente na época de José, a gente comentou isso, José vai nessa época. O Egito perdeu o poder porque deixou os estrangeiros dominarem ali. Isso podia acontecer também. Eles não eliminaram, então tinha aquele grupo ali. Então quando Salomão entrou, era muita gente querendo o queijo, e ele tinha que administrar tudo isso com muita cautela. Então ele precisava de um bom conselheiro ali e confiar em quem também. Daí que depois a gente vai falar sobre isso, onde ele vai pedir a Deus a sabedoria, porque estava difícil confiar em alguém. Caraca, então tudo isso que ele fez até agora foi sem sabedoria. Ele é um cara muito Tipo assim, inteligente. quando eu falo sabedoria, tipo assim, Exatamente. pela bênção divina. Então vamos entrar nessa parte, porque um pouco antes disso aconteceu algo que pouca gente sabe também.